A escolha da UNED para que eu pudesse realizar meus estudos foi muito interessante, porque eu já estava iniciando na psicologia aqui na UNB. Já tinha feito como aluno especial 4 disciplinas, e uma na sociologia, outra na história cultural, porque eu queria trabalhar com identidade. E no momento das entrevistas ficaram muitas pessoas para serem escolhidas, e eu queria fazer com a professora Silviane Barbato. Então, como ficou um pouco complicado, eu falei, então realmente eu vou procurar outra maneira para eu poder fazer. E com isso encontrei com uma amiga que falou, por que você não faz na UNED? Eu estou fazendo, só que no momento que ela me fez o convite, ela me disse, você nem precisa ir lá, ou vai só uma vez ao ano. E aí eu conversei com a Maralina falou assim, eu conheci a Maralina assim, mais aquele dia, e a Maralina falou assim, vamos perguntar, eu terminei agora, vamos perguntar com a professora Catalina, se ela quer fazer. Então, a professora Catalina me convidou e pediu que eu mandasse o projeto. Mandei o projeto, ela disse que o projeto estava de acordo, que ela interessou pelo projeto, pelo tema, mas como a professora Elizabeth ia comparecer para já fazer a sua defesa dos estudos avançados, eu fui até Madrid para poder conversar, conhecer a professora Catalina e conhecer onde eu queria estudar. E que eu gosto de conhecer os locais, gosto de saber, para poder indagar mesmo como seria o curso. E realmente os encontros programados eram 1, 2 encontros anuais, discuti meu projeto com a professora, e dali ela gostando já falou, Maria do Carmo, nós estamos em 2007, no final do ano, já começamos 2007, 2008, se você quiser já faça as suas disciplinas. E ali mesmo eu já resolvi fazer as disciplinas, todas que eu necessitava, para que eu pudesse terminar no período de 2008. Então a escolha da UNED, ela veio assim como um convite. E foi algo mais prazeroso, e além de prazeroso, das melhores coisas que eu já fiz até hoje em termos de estudo na minha vida. Porque foi muito interessante. Eu me senti uma pessoa com autonomia e fui dali vendo realmente o que eu gostaria de fazer. E o mais interessante ainda foi essa proposta de conquista que eu tive com a professora Catalina, que é uma pessoa assim muito aberta e que me deu muita oportunidade nesses vai e vem que são muito interessantes para a gente. Quer dizer, eu fui participar de um projeto de pesquisa dela em estilos de aprendizagem para os estudos avançados, primeiramente. Mas dentro desse projeto, eu elegi algo que eu gostaria de fazer. Então, eu escolhi formação de professores e o estilo de aprendizagem nessa primeira etapa como algo orientador, metodológico, né? Desenvolvendo as habilidades e competências dos professores e depois para que eles pudessem também desenvolver com os alunos. A UNED, ela como instituição, sim, mas o aluno cumpre muito mais só. Tá? O doutorado à distância, a gente tem que aprender a conviver com ele. Porque você tem que ter não só autonomia, mas você tem que arranjar tempo para poder estudar, você tem que ter aquele compromisso como que você tivesse diariamente, né? Então ele exige muito mais da gente do que a própria instituição em si, né? Ele exige muito mais do aluno, né, do que a própria instituição em si, porque agora em termos de acompanhamento, como a orientadora que eu escolhi, porque no princípio você faz as disciplinas. Então as disciplinas você faz, você ainda não tem orientador, está na escolha. Agora, no momento que você
escolhe o teu orientador, aí realmente eu tive um apoio muito grande da professora Catalina. Mas é como eu digo, doutorado não precisa ser à distância, em qualquer lugar. Ele é seu, tu que tem que correr atrás. É como o orientador pensasse assim, você tem uma tese para defender, então você sabe este caminhar que você quer, tá? Mas sempre tudo que eu organizava e tudo, eu mandava. Agora a UNED como instituição, eu acho importante falar também. É um apoio muito grande que a gente tem. Quando falava, pelo correio eletrônico você fica sabendo, eu pensei comigo, e nem abrem correio, nem... Não, eu não tive, como ainda não tive esse problema até hoje. Eu enviei para lá aquele correio que não conseguia abrir, e eles enviaram para mim novamente, pedindo desculpa, aquele que você passou para mim, e está todo organizado. Então, como instituição, foi cumprido, eu não tenho o que reclamar. Pelo contrário, foram até muito atenciosas, porque eu paguei até matrícula que não era para pagar, me devolveram, né? Aí, como também encaminhamento pedagógico, metodológico, que é o doutorado em si, também, realmente, eu consegui. Agora, é uma conquista, muito mais da gente, de compromisso, de vontade mesmo e de desejo de você ter o título, né? Os estudos ampliados. É muito interessante porque o meu estudo de pesquisa eu já fiz no Brasil. A minha pesquisa eu realizei aqui dentro da universidade. Eu trabalhei com material que estava sendo trabalhado com a professora Catalina e o professor Domingo na Espanha. Mas eu traduzi o material, eu fiz uma adaptação para a nossa realidade, tá? E eu trabalhei com essa pesquisa dentro da universidade, porque o que me interessava ver era os alunos aqui na universidade. Então, eu trabalhei com 9 cursos, medicina, economia, tradução, matemáticas, engenharia, pedagogia, deixa eu ver mais. Já falei tradução, né? Tradução em medicina, pedagogia, tá faltando... 2 cursos à distância também, da nossa universidade aberta, inclusive um da Faculdade de Educação e outro da Universidade Aberta do Brasil, que funciona aqui e que também faço parte como professora. Então, foi assim, muito interessante porque a minha pesquisa foi realizada na minha realidade, né? Então, o retorno é muito mais assim, objetivo, viável, importante, porque teve aplicabilidade realmente naquilo que eu acredito, onde eu trabalho, que é como escola pública, universidade pública, e também com os alunos e com o tema que eu queria que investigar. A nossa educação à distância, ela está iniciando. Ela ainda é desacreditada. Eu mesma fui, eu nunca desacreditei porque quando ninguém trabalhava na educação à distância, eu já trabalhava. Antes, quando eu era substituta aqui na universidade, professora substituta, nos anos de 1900 e pouco, 1998, por aí assim. Um convênio que a universidade tinha com a Unesco e o SESI, o Serviço Social. E aí, este convênio era no sentido de formação, de educação de jovem adulto, e depois também teve de professor no Brasil, em vários estados.
E eu já trabalhava, incentivava muito, porque eu acho que a educação à distância, a prioridade é para os lugares bem distantes que nós temos. Tanto eu acredito e gosto e enxergo assim como um futuro que eu continuo trabalhando na educação à distância. Eu já elaborei uns 4 ou 5 módulos, trabalho diretamente com o curso de letras, porque eu gosto muito de literatura, então acho mais fácil organizar nesse sentido. E agora, eu acho que a educação à distância é como eu fiz na UNED, eu não ia uma vez no ano. Eu participava de todos os congressos, participei de todos os congressos desde que eu iniciei o trabalho, da professora Catalina e do professor Domingo. Então, anualmente eu tinha esse compromisso, quando eu não ia 2 vezes ao ano, que eu tinha outros compromissos. Eu acho que você tem que estar presente para discutir determinadas coisas que você tem dificuldade, que você não concorda, que você acha que não, o caminhar não deve ser por ali. Então, eu acho... Então, o que eu fiz? Não só a minha experiência, mas assim, muitas coisas que eu gostaria que tivesse acontecido na minha educação à distância, do meu doutorado, eu então comecei a fazer aqui no Brasil. A educação à distância minha, eu vou aos polos, eu faço palestra para os alunos, sempre que pego um tema. Ainda gosto de fazer webconferências semanalmente, para acompanhar o aluno, para ver a dificuldade que ele está sentindo, em que realmente ele... o trabalho da tutoria, ele é fundamental, mas eu acho o nosso trabalho de supervisor, de elaborador de módulo, muito importante, até para um retorno. Agora, se nós tivermos uma educação à distância assim, que você acredita, acompanhe, tem a capacidade de fazer reformulações, como a gente faz num curso presencial, elabora tudo aquilo com muito carinho e tudo assim, tem um comprometimento, aí realmente a gente vai ter essa conquista. Agora, se for educação à distância para você enviar sistema de módulo, para você trabalhar só no Moodle e simplesmente colocar um material, eu acho difícil mesmo, porque nós não temos, no Brasil, a gente ainda não tem essa, como se diz, a gente não tem a gente não tem essa vivência. A gente realmente não foi preparado para esse tipo de trabalho. É diferente de uma UNED, de um trabalho assim, que o pessoal do próprio país está comprometido e acredita que mesmo a distância ou presencial, o valor é o mesmo. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que acreditar nesse sentido, valorizar e ver por onde perpassa as dificuldades, o que a gente tem que reformular, qual o objetivo que a gente quer realmente com essa educação à distância, né? Qual é a finalidade? Tem muitos questionamentos que a gente tem que fazer e a aplicabilidade do recurso, porque às vezes a gente tem dificuldade de ir para os lugares, ou de pagar melhor uma pessoa que está com uma tutoria, que é fundamental. Então, ainda, se a nossa educação como um todo, no país e de maneira geral, ela está considerada ultimamente uma educação que ainda não tem a qualidade que merece, então a distância é mais comprometedor para nós, tá? Mas eu vejo assim um caminhar. Eu acho que nós que acreditamos, né, a gente tem que realmente não só dar crédito, mas fazer esse tipo de cultura acontecer, que a gente, né, não existe muito entre a gente. Cultura nesse sentido da palavra, de ser algo que realmente é importante e acreditar, né, no evento.